Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse lugar que ninguém me influencia, esse lugar é no Senhor. Porque a minha influência, a sua influência, ela tem que vir do Senhor. Ou seja, da palavra de Deus. Daquilo que vai fazer com que eu e você possamos ter a verdade conosco. A verdade é a palavra. A verdade é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, este momento que estarei ministrando a Tua palavra, Senhor Deus. Falando, Pai, daquilo que mais nos coloca na posição, Senhor Deus, que é a verdade da Tua palavra. A verdade que nos faz, Pai, ficar cada vez mais, ó Pai, sentindo a Tua presença, Pai. Coloque, Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua verdade nesse momento, Senhor Deus, para poder saber, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir a Tua palavra, viver a Tua palavra, andar com a Tua palavra, manifestar o Teu Espírito Santo para outras pessoas, que é o Espírito de Cristo, né? Jesus Cristo é o Teu Senhor, é o meu Senhor. Aleluia! Eu vou ler um texto com vocês que está em Lucas capítulo 7. São 2 versículos aqui, alguns versículos que eu acho interessantes no capítulo 7 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes anciãos, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, dizendo, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião lhe enviou alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la,
o Senhor se compadeceu da viúva, né? E lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Todas essas coisas foram relatadas a João, né, pelos seus discípulos. Só até aqui, amados. São dois textos que eu escolhi para a gente poder estar comentando, né, que eu acho muito importante. Primeiro, foi um centurião romano, né, da qual pediu para curar o seu servo. Só que ele não foi ao encontro de Jesus. Ele mandou os seus empregados, os seus servos, os seus aqueles que trabalhavam com ele, né? O centurião, ele tinha 50, 100 soldados, né, que ficavam com ele para servi-lo, né? E ele trabalhava com essa guarda, né, vamos dizer assim, para tomar conta, para fazer com que a vigilância, tipo um xerife, vamos dizer assim, de uma cidade, de algum local, aonde ele guardava ali, porque o Império Romano dominou toda a Judéia. Então era essa forma de governo, a forma de administrar a polícia, vamos dizer assim, daquela época, através dos centuriões. E esse centurião, uma pessoa muito muito temente a Deus, né? Ele se diferenciava, se destacou. Se destacou não porque eu conhecia ele e nem porque tem assim um texto, mas se destacou por causa do relato desta passagem que Jesus colocou, citou esse homem, né? Porque ele tinha uma pessoa da qual, né, o servo do centurião, que ele estima, isso também está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 5 a 13. Então, esse centurião, ele estimava, ele tinha um servo dele, um empregado dele, um soldado dele, né, que era muito, ele estimava muito esse soldado, né, e ele estava doente, quase à morte, e não tinha como curá-lo. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, eu acho muito bacana isso, ouviu falar, se você ouve falar de Jesus, você presta atenção. Se por acaso você ouvir falar de Jesus, eu liguei a televisão ainda há pouco, e quando eu ouvi falar de Jesus na televisão, eu vi um relato de Jesus na televisão, e isso me chama a atenção. Dá glória a Deus, igreja. Chama atenção, porque aonde fala de Jesus, onde o nome de Jesus está, né? A Bíblia diz isso em Filipenses capítulo 2, né? Os céus, a terra, né? Todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus. Então, quando relata o nome de Jesus, alguma coisa acontece, alguma coisa favorece, alguma coisa tem a se acontecer. Então, esse centurião ouviu falar de Jesus, mas não é simplesmente ouvir falar, você ouve falar de tantas pessoas, de tanta gente, mas ouvir falar de Jesus, isso traz algo diferente para dentro de nós, porque não é somente um nome. Esse nome foi escolhido por Deus para nascer dentro do ventre de Maria, de uma forma sobrenatural. Ou seja, o próprio Deus encarnado, porque ali diz: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, né? E como uma sombra vai te envolver, e o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus, e o nome que será dado a ele é Jesus. Amados, pode ter milhões de Jesus na face da terra, mas não tem o Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, né? Ninguém é capaz de chamar Senhor Jesus se não tiver um novo nascimento, se não se torna anátema. Então, quando você ouve falar desse Jesus, alguma coisa vai acontecer. E aqui, amados, quando ele ouve falar de Jesus, ele imediatamente
né? Quando o centurião ouviu falar a respeito, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Chamou aqueles que estavam mais próximos dele, judeus, reconhecendo esse centurião como uma pessoa temente a Deus, um homem que também fundou uma sinagoga, favoreceu os judeus, porque os judeus gostavam, e ele ali veneravam a palavra de Deus dentro da sinagoga. Então, este homem, ele tinha algo com Deus, igual aquele centurião chamado Cornélio, da mesma forma que o livro de Atos, escrito também por Lucas, cita aquele centurião que dava esmolas, o centurião Cornélio, que também Jesus também foi acudiu e enviou o apóstolo Pedro, né, para também atendê-lo e fazer com que ele conhecesse, que nascesse de novo da água e do Espírito. Amados, são coisas que a gente percebe na Bíblia que elas estão submersas dentro da palavra viva. É como se fosse, você vai pescar, quando Jesus foi com Pedro, existem peixes submersos que você não vê, mas que o Senhor colocou naquele mar. Há um tesouro escondido que vem para resgatar a tua fé, levantar você de uma tal forma que você pode estar caído, mas você sabe que Ele está perto de você. Não precisa estar fisicamente, mas basta uma palavra e o teu servo será curado. Jesus, que maravilha, Senhor. Obrigado, Pai, por eu ter ligado a televisão. Por coincidentemente, Jesusidentemente, a gente ouve falar de Jesus, aquele que faz um milagre, aquele que te tira de um tremedal de lama, aquele que te tira das trevas e traz para a maravilhosa luz. Esse é o Jesus, esse é a maravilha, mano. Ele nasceu para isso, ele nasceu para ser seu Senhor, seu Salvador. E é por isso que no Natal, amados, nesse período que estamos passando agora, que vai chegar Natal, não temos a data certa, mas comemore, porque é tão forte que o Natal não é só presente. Tudo bem que tragam presentes, que fazem festas, que comem, que tudo, mas as famílias procuram se reunir, porque há uma força muito grande. Porque quem criou a família foi Jesus. Pastor, mas ele não tem família? Não. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria família. Ele criou a família dele, que é você e sou eu. Por isso que eu sou irmanados contigo pelo sangue de Jesus. É tremendo, amados. É maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é aquele que foi prometido em Isaías capítulo 9, é Ele, é o Jesus de Nazaré, é o Senhor da vida. Quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. Eles, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ou seja, os servos do centurião, aqueles judeus amigos do centurião, que conheciam a Escritura, e disse assim, ele merece ajuda porque é amigo do nosso povo, ou seja, aquele centurião romano é amigo dos judeus. Ele mesmo construiu a sinagoga. Se é um pedido dele, eu que sou judeu, como diz aqui, eu quero insistir, Jesus, para o Senhor atendê-lo. É algo além das minhas expectativas espirituais, é muito além. Além, aleluia. Então Jesus foi com eles, mas quando Jesus estava perto da casa, o centurião lhe enviou alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, nem eu sou digno de receber Jesus dentro de mim. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Essa é tua casa. Hebreus capítulo 3, capítulo 3, versículo 6, ele diz que Jesus, em sua própria casa, que somos nós, Cristo veio morar em nós.
Eu não sou digno. E ele diz assim, claramente: o Senhor não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, venha, ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Amados, Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Não existe fé como Israel. Ele crê na palavra de Deus. Isso aí, esse centurião, ele representa a mim e a você, porque ele não era judeu. Jesus não veio só para os judeus, veio para nós também, para os ímpios. Eu creio na palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu creio, e desta forma que a gente deve viver, crendo na palavra. Eu não sou digno, mas a misericórdia dele nos alcança. É pela palavra. Não é pela presença, não é pelos olhos azuis, pelo cabelo, não é pelo dia de Natal que é esse ou aquele, não é pela fé. Eu nunca vi fé em Israel, ou seja, eu nunca vi fé entre os judeus, igual a este homem que não é judeu, que pediu apenas uma palavra que o servo dele seria curado. Então, amados, ele vai ser curado, e foi curado, porque quando os judeus que chegaram lá para avisar, chegou lá e ele já estava curado. Essa palavra, amados, é tremenda. Esse Jesus é maravilhoso. Eu não tenho como, relatar tão grande maravilha. É algo sobrenatural. E ele compara isso com as ordens que ele dava para os seus servidores, seus soldados. É como Jesus dá uma ordem para você na sua casa, na sua família, na sua vida, dizendo: vá, ele está curado. Vá, porque ele é Senhor da vida. Ele é que salva, ele que resgata minha fé, ele que traz para dentro de mim a esperança. Para onde eu irei se só ele tem a palavra de vida eterna? Como? Esse centurião era como nós. Ele era um homem ímpio, ele era romano, ele não era judeu. Mas ele tinha um coração voltado e quebrantado, da qual ele enviou aqueles judeus para falar com Jesus, e insistiram, porque conheciam já que aquele homem era um homem temente a Deus, sendo romano. Amados, é tremendo essa palavra. E ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Israel era o povo judeu. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía do enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. E Jesus disse: jovem, eu ordeno a vocês, levantem-se. Eu encerro essa mensagem quando comecei. Quando você ouve falar de Jesus, o morto ressuscita. A comitiva para. Jesus para. Jesus, ele veio para tirar a morte e trazer a vida, para trazer a esperança, para falar com você: eu estou aqui, basta uma palavra que eu envio até a sua casa e você será curado, você será transformado, modificará todo quadro que possa estar tenebroso,
que está beirando a morte, mas eu ressuscito, eu desfaço o pecado, eu perdoo o pecado. Jesus veio para perdoar, para nos libertar das correntes do mal, para nos dar vida e vida com abundância. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. É breve, então, se você gostou, você compartilha, porque desde o princípio essa palavra, ela tocou no meu coração. Eu liguei a televisão e ouvi Jesus. E quando eu ouço Jesus, alguma coisa acontece. E aconteceu na sua vida e vai acontecer na vida daqueles que você passarem a mensagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos por cada vida que aqui está me ouvindo e que vai me ouvir posteriormente, Senhor Deus. Porque a tua graça, ela é algo sobrenatural. Eu não mereço, como o centurião não merecia, diz, mande uma só palavra e o meu servo será curado. Não precisa estar aqui, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 6. O Senhor veio morar em nossa casa. Nós não somos dignos, mas pela tua misericórdia, tu habita em nós. Abençoa, Senhor, teus filhos, liberta, cura, faça, Senhor Deus, com que a casa de cada um deles receba uma palavra, em nome de Jesus, uma palavra rema, uma palavra que tira toda a confusão, todo medo, toda a tristeza que está tentando causar situações constrangedoras dentro da casa, como aquele enterro daquela mulher de Naim, e como também aquele servo que estava doente que o Senhor curou. Portanto, o Senhor continua curando, porque o Senhor ressuscitou. Visita cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus envolva cada vez mais o coração de vocês. Não desistam, nunca. Essa é a palavra do Senhor. Persevere, porque Deus é contigo. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.